aplaude ao Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Graças a Deus que você está aqui nesse segundo culto. Nós estivemos aqui pela manhã na ceia do Senhor e estava lotado. Graças a Deus. Pelo menos você veio. Por isso que nós estamos aqui com Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É bom estar na casa do Senhor. Levante as suas mãos para os céus. Vamos agradecer a Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que é fiel, que é verdadeiro, e nunca perdeu uma batalha. Te louvamos, Senhor, reconhecemos a Tua soberania, o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. E venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade em nossas vidas. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, encha-nos. Capacita o teu povo, a tua igreja, para que todos os dias possamos ser vencedores. Nós cremos em ti, nós cremos na tua palavra. A tua palavra para nós é alimento, a tua palavra para nós é tudo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Bíblia Sagrada. Muito obrigado por esse tesouro que nós temos, está guardado em nossos corações. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, você pode tomar o seu lugar. Temos alguns avisos aqui. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluias. Será que tem alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda ou terceira vez? Tem visitante? Faça sinal com a mão assim, deixa eu ver. Sempre, geralmente, ok, tem lá. Fique de pé, por favor, fique de pé a família aí. Isso, vamos saudar os irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe. Lá atrás também, uma jovem lá. Ok, muito obrigado. Seja bem-vindo. Que Deus possa abençoá-los, você, nesta noite. E que a glória do Senhor, a graça de Deus, venha estar sobre você e toda a sua família. Nós temos aí necessidades na casa do Senhor. E através das necessidades, nós vamos fazendo o nosso cumprimento, nós vamos fazendo a nossa parte, e Deus vai nos abençoando de uma maneira abundante. Nós temos aí ventilador para comprar, nós temos aí, só de necessidade, total aí de R$524, R$524, e temos aí também as persianas, para nós pagarmos aí, e dar o cheque lá para o final do mês. Aquele irmão tem feito um trabalho muito bom, senão é ele mesmo, Xavier, tem feito aquele trabalho muito bom, e a gente, compra com ele, faz aquele precinho lindo, ele tem um trabalho de primeira, E eu louvo e agradeço a Deus pela vida desse servo do Senhor que sempre está aqui na nossa casa, nos abençoando, claro que nós pagamos, mas fazendo um serviço de primeira. Graças a Deus por isso, eu louvo e agradeço ao Senhor pela vida do servo do Senhor. Então, irmãos, temos aqui nesta noite para que você venha abençoar a casa de Deus, através da sua generosidade, através da sua fidelidade, é que Deus move as montanhas. Eu tenho aprendido isso, eu sempre aprendi isso, e através da nossa fidelidade, manter esse local, porque são muitas coisas que nós estamos fazendo. Em breve, eu já pedi, que entrasse em contrato com a pessoa que preparasse lá o elevador, que nós já estaríamos preparando como vai fazer aquele elevador, tem que conversar com a pessoa, para que eles pudessem dar, assim, uma direção para a gente começar aí a fazer as campanhas também. Então, vai se preparando para que você venha estar somando conosco e possamos estar fazendo aquele elevador para as senhorinhas, para os senhorinhos, para todos, para que a gente possa andar naquele elevador, ok?
Eu tenho aqui nas minhas mãos uma parte do meu dízimo. Será que você tem? Você trouxe? Gostaria que você pegasse, colocasse nas suas mãos. Nós vamos estar orando e agradecendo aquele que pode todas as coisas pela nossa fidelidade, pelo nosso amor. Porque é através disso que a casa do Senhor está de pé. Sempre que eu falei, nós temos despesas e só é através da sua fidelidade que as coisas acontecem. Então vamos estar orando, tire aí, apresente ao Senhor, para que Deus venha nos abençoar. Senhor, com alegria, com dedicação e com amor que nós apresentamos a Ti os dízimos e as ofertas, que a Tua glória e o Teu poder venha sobre nós e que esses recursos venham ser bem aplicados na Tua casa e que cada dia nós possamos ver o Teu amor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Ok, graças a Deus. Pastor Jorge, vim até aqui. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, agradecendo a Deus pela vida do pastor Jorge, que está sempre aqui nos abençoando. Eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele. Não sei se pega outro, é isso aí? Isso. Não? Ah, é? Você vai usar isso? Ok, amém. O pastor Jorge veio de muito longe, lá do Pico das Alturas e tal, mas está tudo bem. Graças a Deus. Né? É isso aí. Está ele, como é que é o mingau? Está fazendo muito mingau para os gatinhos? Não, o mingau, o Dominique e o Rádio. 3 é mole? 3. Eu falei para ele, pode ver o mais gordinho lá, que eu gosto de comer gato com batata, é muito bom. É Hã? isso, pastor. Gato com batata é muito bom. Isso é da velha natureza. Quando era da velha natureza, eu comia mesmo, gato com batata. Meu Deus do céu. Lá na Praia da Luz, gato. Quem já comeu gato aqui? Levanta a mão. Quem já... Ó, tá vendo? Olha lá, olha lá. Júlio foi o primeiro a levantar. Ela fez assim com a boca, ó. Né? É igual carne de cabrito. Tem que tirar, não. Né? Carne de cabrito, assadinha. Nós comíamos aquilo lá. Eu comia sem saber. Depois que fiquei sabendo, eu fiquei assim meio... né? Mas valeu a pena. Ok, sem gato ou com gato... Qual o tema de hoje? Milagre de Jesus. Aí está no milagre de Jesus. O milagre de Jesus tem sempre para contar alguma coisa boa para nós. Então, se tu uma benção. 7h35, 8h15, 8h20. Tá o recado. Boa noite. Boa noite. Boa noite para você que está nos assistindo aí também através da live. Nós estamos aqui nesse segundo culto. Na parte da manhã tivemos aqui na Santa Ceia do Senhor. Estamos aqui neste momento para adorá-lo e bendizê-lo, porque Ele vive e reina para todo sempre. Ele é fiel em todos os seus propósitos, em todos os seus caminhos. E nessa noite nós estamos aqui
para continuarmos falando desse tema, que é um tema que não se esgota, porque os milagres de Jesus não têm fim. Nós podemos falar dos que estão registrados aqui, na palavra dele, e podemos falar também dos milagres que acontecem diariamente nas nossas vidas. A cada instante, a cada momento, o Senhor Jesus tem feito milagres em nós e através de nós também. Então, nesta noite, nós estaremos aqui falando de um milagre em especial que Jesus fez. Mas, antes de entrarmos propriamente na palavra, Guilherme, volta lá a imagem do aplicativo, por favor. Nós temos um aplicativo da Igreja de Nova Vida, e nesse aplicativo, você pode entrar lá na internet, baixar o aplicativo para o seu telefone, e nesse aplicativo, nós temos colocado todo dia um texto bíblico. Nós estaremos até o final do ano lendo os 4 evangelhos mais o livro de Atos, um capítulo por dia, e dentro de cada capítulo diário, eu faço um comentário de cada parte desse capítulo bíblico. Então, estou nessa tarefa aí, junto com Célia, junto com o Guilherme, que estão lá administrando o aplicativo. Então, você pode entrar, a imagem que vai estar lá do aplicativo é essa, você vai localizar a Igreja Nova Vida do Jardim Catarina, e aí vai ter lá, leitura bíblica. Quando você clicar em cima, não vai abrir nada logo na página inicial do aplicativo. Você tem que ir aonde está escrito início, clicar, e aí vai aparecer leituras. E aí, ao clicar no início, aparecer leituras, você clica, e aí você vai encontrar o devocional lá, todos os dias, um capítulo. Nós estamos hoje, dia 13, no Mateus capítulo 12, porque no feriado nós não colocamos, deixamos para você descansar. Então, no feriado não teve o texto bíblico, mas os demais dias sim. Domingo, sábado, tem sempre um texto lá e um comentário que nós temos feito e colocado para você acompanhar. Você que é aluno do CDBB aqui da igreja, que é o curso de doutrinas básicas da Bíblia, nós não estamos funcionando por causa da pandemia, só vamos retornar no próximo ano, se Deus nos permitir, é óbvio, mas você pode nos acompanhando lá, através da leitura e através dos comentários que nós fazemos. Esse desejo surgiu no nosso coração devido a algumas inquietações de alguns irmãos querendo ler a Bíblia toda, mas faltava um incentivo, faltava uma motivação. Faltava muitas das vezes também um comentário para entender algumas coisas. E aí nós nos propomos a fazer isso. E aí você pode acompanhar lá esses dias e se manter atualizado. Porque ler a Bíblia toda é uma tarefa árdua. Quando você se propõe a fazer isso, todas as dificuldades possíveis e impossíveis acontecem. Então, nós vamos ler aí, nesses meses aí, de setembro até dezembro, os 4 evangelhos, mais o livro de Atos, tá? Então, você que não teve oportunidade, você que está acompanhando lá, as pessoas têm dado um retorno bom para nós aí, de que estão fazendo. Obrigado. Só para ele para mim, por favor. É que está muito calor, né, gente? Ou está fresco aí? Então, gente, vamos nós aqui. Trocarmos esse microfone. E vamos estar orando para que Deus esteja falando nos nossos corações. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nessa noite nos conduzes em perfeições dentro do teu grande e poderoso amor. Fala aos nossos corações, nos revela tudo aquilo que o Senhor tem dentro dessa palavra que vamos compartilhar junto com os nossos irmãos. Que o teu poder seja manifesto em nossas vidas. Nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua misericórdia, pela tua bondade e compaixão eterna. Te agradecemos desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria que você abrisse sua Bíblia. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 14.
Essa leitura vai estar disponível no aplicativo, no caso, lá na terça-feira. E aí você vai ver um comentário também a respeito desse texto. Nós vamos lê-lo. Mateus 14, está aí a partir do versículo 22. Vou ler ali na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele, para o outro lado, enquanto despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até aonde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma. E todos de medo gritaram. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Eu acabei lendo aqui na Nova Atualizada, mas eu coloquei ali, na RA, que é a Almeida Revista Atualizada, porque se você olhar na Almeida Atualizada, tem a palavra aí, coloca o versículo 22 para mim, por favor. 22. Coloca na parte de baixo para mim, o Guilherme. Antes do primeiro tópico. Antes do primeiro tópico tem um 22 sozinho aí, vê aí para mim. Ele não achou ali, mas se você olhar pela RA aí, diz que Jesus compeliu eles a entrarem no barco. E aí está ali. Na RA você vai ver ali, compeliu. E aí eu coloquei ali o que significa compelir. Jesus só não falou para eles: entrem no barco. A palavra compelir está ali. Fazer deslocar-se à força. Empurrar, fazer agir sob coação. Obrigar ou forçar. Não foi só um pedido, foi uma ordem. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque isso vai fazer toda a diferença no decorrer do texto. Então Jesus deu uma ordem, ele não fez um pedido. Ele não deu uma sugestão. O texto compelir, a palavra compelir, está dizendo o quê? Está forçando alguém a fazer algo. Então, quando eles entram no barco, Jesus não vai com eles. Diferentemente da outra passagem que diz que Jesus estava no barco dormindo. Nessa não, Jesus manda. Interessante ressaltar aqui que no começo desse texto, aqui do capítulo 14, é narrado para Jesus a morte de João Batista, que tinha sido assassinado por Herodes Antipas. E Jesus se retira para orar. Mateus não fala, mas Lucas fala, no Evangelho de Lucas, que Jesus e João Batista são primos de terceiro grau
Então Jesus se retira e fica um tempo orando. Isso mostra a humanidade de Jesus. Tem gente que diz que Jesus era só Deus. Não, Jesus também tinha sentimentos humanos. Ele perdeu um parente. Ele teve um momento de quê? De luto. Então, você chorar por alguém que você ama, que faleceu, é natural. Tem um discurso louco, que eu não sei de onde essas pessoas tiram, que não é do Evangelho, não é da palavra de Deus, que crente não pode chorar. Isso é um discurso louco, que não está na palavra. Isso não é um texto bíblico, isso não é uma palavra bíblica. Quando você perde alguém da sua família, alguém que você ama, passar pelo luto é normal, faz parte. Isso é necessário para o desenvolvimento da psique humana. Então, nós vemos aqui que a parte humana de Jesus está falando. Porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Passava pelos mesmos dilemas e aflições nossas. Então, o primo morre. Ele fica sabendo, de forma trágica, de forma absurda. E Jesus diz para os discípulos, olha só, vão, porque eu vou orar. Eu vou me retirar. E ali Jesus passa o seu momento de luto. E eles estão dentro do barco. E aí nós vamos olhar dentro desse texto e vamos ver algumas coisas pessoais aqui dentro desse texto, que de repente, lendo rápido, a gente não percebe. Então, por isso que eu queria que você entendesse ali que Jesus fez o quê? Os obrigou a entrar no barco. Os forçou a entrar no barco para atravessar. Coloca a imagem aí do lugar. Esse aí é o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré, ou o Lago de Tiberíade. Dependendo da sua versão bíblica, pode ter esses 3 nomes, mas é o mesmo lugar. Eu estava lá vendo os dados, ele tem mais ou menos, a gente vendo assim, não dá para ter uma noção, mas, coloca outra imagem para mim, por favor. Ali diz que ele tem de comprimento 18 quilômetros. De largura, mais ou menos, dependendo do lugar, os lugares mais largos ali, ele tem mais ou menos 10 quilômetros, mais ou menos, na parte mais extensa ali, de 8 a 10 quilômetros. Eu estava fazendo uma pesquisa, e aí estava vendo, para atravessar de Charitas até a Urca, 7 quilômetros, aqui na Baía de Guanabara. Tem um oficial do Exército que ele mora em Charitas e trabalha na Praia Vermelha, lá na Urca. Ele vai de caiaque, remando de Charitas até a Urca. Gasta 50 minutos, 7 quilômetros. Ali, mais ou menos, eles estão atravessando ali. Eles estão indo para Genezaré, dá para você ver aí onde está Genezaré ali? Então, eles estão do lado de cá, e aí estão atravessando ali, mais ou menos uns 8 quilômetros. É a parte que eles iriam atravessar. 7 quilômetros, o oficial do Exército, que é um homem treinado, gasta 50 minutos. Vamos colocar aí, para eles atravessarem ali, num barco, que geralmente era a vela, vamos dar bastante tempo para eles. Se ele gasta 7 quilômetros aí, 50 remando, vamos colocar aí no barco a vela 3 horas para eles atravessarem, ok? Vamos dar um tempo de 3 horas para eles. Mas se você ler o texto, essas 3 horas aqui vai dar de muito, se você olhar no decorrer do texto. Se você ler rápido, você não percebe. Mas vamos ler com alguns detalhes. E aí nós vamos para os tópicos. Eu precisei mostrar isso para você entender o que está acontecendo aqui. Então, coloca o primeiro tópico para nós aí, Guilherme. Lições que nós podemos aprender nessa passagem. Primeira coisa que você precisa entender.
Fazer o que Jesus manda não nos isenta de passarmos por adversidade. Eles estavam em obediência, não estavam? O texto diz que Jesus compeliu, Jesus os forçou a entrar no barco e atravessar para o outro lado. Ok? Então, eles estão obedecendo uma ordem direta do Senhor. Então, qual é o primeiro ali? Obedecermos a Jesus não nos isenta de passarmos por adversidade. Vira para a pessoa que está perto de você aí e diz isso para ela. Obedecer a Jesus não nos isenta de passarmos por adversidade. Esta é a primeira coisa. Jesus mandou que eles entrassem no barco e fossem para outra margem. Tudo foi bem, gente? Deu tudo certo? Jesus deu uma ordem. Se Jesus está falando, vai dar tudo certo, ok? Vai ficar tudo tranquilo, tudo certinho, tudo beleza. É isso que o texto está dizendo? Não. O versículo 24 diz o quê? Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Opa, eu estou obedecendo a Jesus, eu estou fazendo o que a palavra me manda, eu estou fazendo o que o líder pediu, e está tudo dando errado na minha vida, está tudo contrário, o vento está soprando o contrário. Eles estão obedecendo, eles estão debaixo de uma ordenança, eles estão debaixo de uma palavra, eles estão debaixo de obediência, mas o vento é contrário. Isso acontece o tempo todo na nossa vida. Não nos isenta passar por adversidade. Porque às vezes a gente está passando por uma adversidade na vida e vem aquele pensamento, onde eu estou errando? O que é que eu estou fazendo de errado? Porque eu devo estar fazendo alguma coisa de errado, está dando tudo errado. Eles estavam obedecendo a palavra, estavam no lugar certo, na hora certa, mas estava tudo dando errado. Então, a primeira coisa é obedecermos ao Senhor, não nos isenta de passarmos por adversidade. Amém? Entendido? Segunda coisa, fazer o que Jesus nos manda nos garante que Ele virá em nosso socorro. Você vai passar por adversidade, mas se você estiver obedecendo ao Senhor, o Senhor garante que virá em seu socorro. Vira para o irmão que está aí perto de você e diga para ele, se você estiver em obediência, o Senhor virá em seu socorro. Amém? Não é isso que diz aí? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. É aqui que eu quero que você preste atenção. Por que eu dei aquela informação lá atrás a você na questão da dimensão do mar, do tempo de travessia? Para você prestar atenção. Na quarta vigília da noite. A noite dividida em 4 partes, de 3 horas. A quarta vigília da noite é a última. Nós estamos falando aqui de 3 horas da manhã a 6 horas da manhã. No começo do texto, diz que Jesus os despediu e colocou eles para subirem no barco no final da tarde. Lembra que eu falei que eles gastariam mais ou menos 3 horas para atravessar? Está dando para acompanhar o raciocínio do texto? Está dando para entender? O que eles poderiam gastar 3 horas para atravessar, e olha que nós estamos falando de Pedro, João, Tiago e André. Dos 12, 4, pelo menos, que a Bíblia narra,
a possibilidade de Bartolomeu e Filipe também serem pescadores, a Bíblia não dá exatidão, mas provavelmente também eram, mas pelo menos dos 12, 4 eram pescadores. Tinham experiência nessa região. Conheciam esse lugar, porque trabalhavam nesse lugar. Ou seja, final da tarde. Vamos colocar aí 6 horas da tarde, que é o final do dia em Israel, porque o dia termina às 6 horas. Ok? Vamos colocar às 6 da tarde, eles entraram no barco. Que horas deveriam chegar do outro lado? Que horas? 9, não é isso? Saíram às 6, deveriam chegar às 9. Eram 3 horas da manhã, os caras estavam onde? No meio. Olha o tempo, gente. De 9 às 3 da manhã. O vento soprando contrário e eles estavam debaixo de obediência. Deu para entender que mesmo debaixo de obediência, mesmo debaixo da palavra, mesmo você sendo fiel, honesto, andando certo, andando bem, a adversidade vai vir. Não nos isenta da adversidade. Então nós podemos ver dentro desse texto aqui, que nos explica que passar por adversidades vai acontecer na nossa vida, mas o Senhor virá em nosso socorro. Eles estavam lutando, os homens experientes com aquele lugar, conheciam aquele lugar, sabiam daquele lugar. Não era ninguém que entrou no barco sem saber navegar. Não era ninguém que não tinha experiência naquilo. Nós estamos falando de homens experientes. Mas o vento estava soprando o contrário. Mas Jesus vem ao socorro deles. Então, querido, lembre-se, se você está passando por adversidade, o Senhor virá em seu socorro. Você pode dizer um amém? Você pode dizer glória a Deus? O Senhor virá no seu socorro. Ele sempre vem em nosso socorro. A terceira lição que podemos aprender dentro desse texto: na adversidade, na crise, quando você estiver no olho do furacão, cuidado, para o medo não te dominar. Porque o medo, ele nos paralisa. Ele nos impede de enxergar aquilo que está à nossa frente. O medo nos cega. Tem uma passagem que veio aqui à memória agora, que é o caso de Agar e Ismael. Eles estão no deserto, com um odre de água, que é uma bolsa que se colocava água, e a água acaba, e Ismael está morrendo de sede. E Agar não sabe o que fazer, porque não tem água, está no deserto, e ela se retira para não ver o filho morrer de sede. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o choro do menino, ou seja, de Ismael, e o anjo vem e fala: Agar, olha para ali, Agar. Sabe o que tinha perto de Agar? Tinha uma fonte de água. Só que ela estava focada no filho. Ela estava focada onde? Na adversidade, no problema. Ela não conseguia ver que muito perto dela estava a solução. Quando nós estamos no olho do furacão, a saída está muito perto, mas o medo nos paralisa. Não nos deixa enxergar aquilo que é muito óbvio, muitas das vezes, para quem está de fora. Quando você vai num psicólogo, num psicanalista, num psiquiatra, e aí a pessoa narra a história, conta o problema. Quando você conta para o especialista, para o terapeuta, provavelmente na primeira consulta ele identifica o problema. Mas ele não está ali para dizer para você a solução.
Ele está ali para te mostrar como você descobrir a solução. Ele está ali para fazer você ver e encontrar a solução. Ele já percebeu no começo, mas ele precisa que você veja. Ele não pode só simplesmente te apontar. Ele precisa que você encontre esse caminho da solução, porque o problema é de quem? É dele? Não, o problema é seu. Quem tem que encontrar a solução é você mesmo. E aí, para ele é muito óbvio o que você precisa fazer para resolver. Mas quem está na situação difícil não consegue ver. É isso que está acontecendo. O medo domina, que nos cega. Não nos deixa perceber aquilo que está acontecendo. Então não deixa que o medo te domine no meio do furacão, na adversidade, na crise. Olhe e veja as oportunidades que Deus está lhe dando. A crise não é para nos paralisar, a crise é para nos fazer crescer. Então eles estão ali e estão com medo. Já tinham se passado muito tempo depois do que eles deveriam ter atravessado. O vento era contrário, está soprando, homens experientes no mar. E aí Jesus vem andando sobre as águas. E o texto diz o quê? Que eles ficaram aterrorizados. E exclamaram o quê? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Imagina a situação, 3 horas da manhã, o vento soprando, vê um negócio andando por cima da água. Os caras não iam pensar nunca que era Jesus. Por uma solução mais prática, é um quê? É um fantasma. O medo apavora o sujeito, impede o sujeito de enxergar. Não deixe que o medo tome você. Não deixe que o medo se aproprie de você no tempo da crise. A pandemia está aí. Tem gente morrendo todo dia, sim. Mas ela vai passar. Outras crises piores já passaram. Se você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, nunca pesquisou, pesquise sobre a gripe espanhola. Se você acha que a Covid mata a gente, dá uma olhada na gripe espanhola, para você ver o que é matar gente, morrer gente de gripe. A gripe espanhola matou 50 milhões de pessoas. O que hoje não tem nem de infectados pela Covid, a gripe espanhola matou. Não infectou não, matou. Para você ter uma ideia. Ou seja, muito pior. Nós não temos 1 milhão de pessoas mortas pela Covid. A gripe espanhola matou 50 milhões. Você acha que está ruim? Imagine há 80 não, quase 100 anos atrás. Se os recursos que a gente tem da medicina hoje não resolve, imagine há 100 anos atrás. Passou. Quantos já ouviram falar da gripe espanhola aqui? Poucas pessoas, gente. Porque ela passou. A Covid vai passar. Pode ser que a gente se perca, pode ser que eu morra amanhã de Covid, não sei. Mas ela vai passar. Outras doenças virão. Não deixe que o medo te domine. Não deixe que o medo te paralise. Essa crise vai passar. A quarta coisa aí que nós podemos tirar de lição desse texto. Na adversidade, na crise, no olho do furacão, Jesus te anima e te diz, não temas. Vira para a pessoa que está aí do lado de você e diga para ele, querido, não temas, o Senhor é contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Ânimo. Tenha ânimo. Jesus imediatamente lhes disse, versículo 27, tende bom ânimo. Ele não
não falou tenha ânimo, tenha um bom ânimo. Vai além da expectativa de se animar. É a mesma coisa que ele fala para mim e você hoje. Tenha bom ânimo. Está passando por adversidade? Está passando por crise? Está no olho do furacão? Tenha bom ânimo. E não tenha medo. Não se atemorize. Não se paralise. Não fique em pânico. Não fique em casa trancado, paralisado. Tenha bom ânimo. Porque o Senhor é conosco. O Senhor é com você. Então, meu querido, tenha bom ânimo. Os apóstolos não são melhor do que eu e você, não. O mesmo que o Senhor fez por ele, o Senhor faz por nós. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não pode mudar. Se ele foi em socorro daqueles, ele também virá em socorro de nós. Ele não muda. Então, nós estamos debaixo de obediência, nós estamos aqui obedecendo ao Senhor. Então, o Senhor virá em nosso socorro. A quinta coisa aí, de tirarmos de lição desse texto. Ao ouvir a voz de Jesus, seja ousado na sua fé. Ao ouvir a voz de Jesus, seja ousado na sua fé. Nós temos alguns casos aqui na igreja. Algumas pessoas, na crise, abriram um negócio. Na crise. Começou a pandemia, já estava com a ideia, amadurecendo, abriu um negócio. Aí várias pessoas deram várias palavras de motivação. Não vai dar certo não, rapaz. Está começando a pandemia, está tudo fechado. Olha as palavras de motivação. Não. Mas já passaram 6 meses e o negócio continua tocando. Cresceu, melhorou, fez obra, está aperfeiçoando. No meio da crise, viu uma oportunidade. Se você olhar e ver a estatística, na pandemia, a questão da entrega de alimentos aumentou. A questão do delivery aumentou. Na crise. Ele poderia ter ouvido as vozes dizendo que na crise é a época que Deus nos dá a oportunidade de crescermos, ou ele poderia ter ouvido a voz distornante e ter recuado e ter voltado, que é o ponto que eu quero entrar aqui. Lembra que eu falei que eles saíram 6 horas da tarde? Eram 3 e pouca da manhã. Eles não tinham ido para lugar nenhum? Não tinham chegado num propósito de 3 horas? Eles poderiam ter voltado, gente. Não poderiam? Se eu estou obedecendo ao Senhor, está tudo dando errado, não dá para ir para frente, eu vou voltar. Isso é cabeça de quem saiu do Egito. Lembra do povo? Queria sair do Egito de qualquer jeito. Clamaram ao Senhor por um libertador. O Senhor manda o libertador. Aí o Senhor age poderosamente no Egito, liberta o povo sai do Egito festejando, cantando, cheio de ouro que os egípcios deram, cheio de prata, cheio de joia, todo mundo feliz cantando. Na primeira adversidade, vamos matar Moisés, arrumar um novo capitão e vamos voltar para o Egito. Na primeira adversidade. Ficaram 150 anos pedindo socorro, clamando por um libertador. O Senhor manda, tira eles com mão forte, na primeira adversidade, vamos voltar para o Egito. Às vezes nós estamos assim. Eles aqui poderiam ter voltado. A gente está aqui,
está lutando, está remando, o vento está batendo ao contrário, não está dando, gente, vamos voltar. Voltar não é opção, gente. Nós não temos opção de voltar para o Egito. Nós não temos opção de voltar para o pecado. Nós não temos opção de voltar para o mundo. Sabe por que você veio para a igreja? Sabe por que você veio para o Evangelho? Não foi porque essa igreja aqui é legal, tem um louvor legal, uma palavra legal, gente boa, não, gente bonita, não. Não foi por causa disso, não. Foi porque o Espírito Santo te atraiu, te trouxe, te resgatou da morte do inferno. Você estava fadado ao inferno como eu estava fadado ao inferno. A gente era carne de churrasco para queimar no mármore do inferno. Tudo isso a gente era. A gente ia ficar espetinho lá no inferno queimando. A gente e Satanás junto com a gente. Aí Deus foi lá, usou o Espírito Santo para falar no nosso coração. Pelo sangue de Jesus nós fomos lavados, remidos, purificados, transformados. Temos uma nova vida. Aí no meio da adversidade, vou voltar lá para o pecado, vou voltar lá para o mundo. Não temos essa opção. O Senhor não nos deu essa opção. Nós só temos uma posição, seguir em frente. Não temos como retornar e recuar. Até porque o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem. Porque quem retrocede cai. Então não há opção de voltar. Seja ousado na sua fé. É o texto que está aí. Jesus diz para eles: tenha ânimo, bom ânimo, sou eu, não temas. O que Pedro faz? Senhor, se é o Senhor, mande que eu vá até aí. Nadando. Não. Caminhando sobre as águas, gente, isso é loucura. Quando alguém chega para Jesus e pede para ressuscitar um morto, isso é fácil, porque Elias já tinha ressuscitado morto, Eliseu já tinha ressuscitado morto, beleza. Alguém já tinha andado sobre as águas? Não. Pedro pede uma coisa que ninguém nunca fez, gente, só Jesus. Doido. Olha a dimensão da fé do cara. Seja ousado na sua fé. Diante das impossibilidades naturais da vida, dos pensamentos naturais humanos, seja ousado na sua fé. Faça algo que ninguém nunca fez. Ah, Jorge, mas isso é doideira o que eu estou pensando, Jorge. Eu estou com uma ideia aqui, que é uma coisa que ninguém nunca pensou. Os homens mais ricos hoje são esses caras. Esses aplicativos que geram milhões. Tinha gente que tinha pensado, mas achou, isso não vai dar certo, não. A gente tem bilionários hoje. Facebook, Instagram, WhatsApp, não sei das quantas. Os caras são bilionários. Alguém pensou e falou, isso não vai dar certo, não. O cara acreditou e é bilionário. Mas a ideia não é dele. Ele copiou a ideia de alguém que fracassou no meio do caminho, que voltou, que falou, não vai dar certo, não. Não vou chegar na outra margem, não. Vou recuar, vou retroceder. Esse vento está muito forte, vou voltar. Aí um cara, como Pedro, ousado, falou assim, não, eu vou nessa. Eu vou nessa porque eu vou dar sorte. O Bill Gates, ele trabalhava na IBM. Aí o turno acabava, ele e uns outros, que viraram sócios depois dele na Microsoft, ficavam até depois do horário, trabalhando e projetando no que é o Windows, que tornou os caras multibilionários. Eles ficavam até depois do horário, sem ganhar nada, trabalhando no projeto. Aí um montão de gente que trabalhava, que era bom funcionário, que fazia tudo, que ficava dentro do horário, chamava eles de bobão. Trabalhando de graça, não estão ganhando nada. Os caras continuam lá, aposentados pela IBM, ganhando um salário razoavelmente bom, mas os caras que ficaram lá, que eram bobão, são o quê? Multibilionários. Porque foram ousados na sua fé, naquilo que acreditavam. Pedro é ousado, pediu uma coisa que ninguém nunca tinha feito. E ele vai sobre as águas.
Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá sobre as águas. Senhor, se é o Senhor mesmo que está colocando essa ideia na minha cabeça, me dá condições de continuar esse projeto, de realizar esse projeto, de fazer isso que o Senhor está me apontando. Me dê condições, abre a porta, abre o mar, me deixa andar sobre as águas. Se o mar não se abrir, me manda passar sobre as águas. Então ouse na sua fé, tenha coragem, saia do lugar que muitas das vezes você está. Rompa com aquilo que você pensou a vida inteira. Que de repente para você não ia dar certo. Vai dar certo sim, porque Deus é contigo. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. E aí Pedro vai ter com o Senhor. E aí a sexta coisa. Se você perdeu o controle da situação, imediatamente clame por socorro. Chame por Jesus. Não espere o tempo passar. Pedro ousou na fé, fez uma coisa que ninguém mais fez, gente, além dele Jesus. A gente fala, Pedro ousou na fé, mas quando ele começou a caminhar, ele afundou, pastor. Alguém mais andou sobre as águas além dele? Alguém mais? Só ele. Mas ele afundou, mas só eu que andei. Ele vai poder falar assim. Além de Jesus, só eu que tirei essa onda, mas ninguém. Quem andar sobre as águas só na prancha. Eu não, andei de pé. E tem que me aturar. Só ele, gente. Aí ele saiu andando sobre as águas. Aí, de repente, Pedro pensou, cara, isso aqui é doideira, velho. Isso aqui não existe, não. Não dá para andar sobre as águas, isso é impossível. Pensamento lógico e racional. Aí o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Tem umas coisas que não dá para ser racional. Você tem que agir no sobrenatural, que é onde Deus age. No natural a gente age, a gente faz conta, faz cálculos. Isso é nosso. Isso é uma lei física, isso é matemática. Deus age no sobrenatural, além, acima disso. Pedro começa a afundar. Não, sou pescador, estou acostumado com o mar, vou nadar e vou resolver. É isso que ele faz? Ele começa a afundar e faz o quê? Senhor, socorre-me. Não espero afundar e está se afogando para pedir ajuda. Isso acontece muito com a gente. O negócio está quebrando. A gente tenta resolver. Não, vou pegar um empréstimo aqui, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. Não espera afundar, não. O casamento está afundando. Vamos dar um jeito aqui, vamos tapar ali, vamos esquecer isso aqui, vamos ficar quieto aqui, não vamos conversar isso aqui, depois a gente resolve. Vamos empurrar para debaixo do tapete. Não. Pede socorro logo. Não deixa afundar, não deixa começar a se afogar, não deixa começar a beber água para pedir socorro. Pedro imediatamente começou a clamar. Vendo que o vento era contrário, ele teve medo. Eu falei que o medo paralisa. Ele teve medo, mas ele clamou. Começando a submergir, ele começou a gritar e disse, Senhor, socorre, salva-me, Senhor. Quando o negócio começar a apertar e você perder o controle, chame por Jesus. Versículo 31 diz que prontamente Jesus estendeu a mão e tomou e disse, homem de pequena fé, por que pensou, por que raciocinou, por que tentou ser lógico, por que tentou ser racional? Por que você duvidou? Viva no sobrenatural, viva na fé do Filho de Deus. Era isso que Jesus estava falando. Viva no sobrenatural, Pedro. Para de pensar. Você estava indo bem. Foi pensar, como eu digo sempre, deu ruim. Mas ele teve tempo de chamar pelo Senhor. Não deixe as coisas piorarem para você pedir socorro.
Não deixe o negócio virar e você se afogar para pedir socorro. Pode chegar num tempo que você não consiga mais pedir, ou que tudo desengrene e vá para pior. Então, peça socorro enquanto há tempo. E para nós fecharmos aí, quando a adversidade passar, glorifique a Jesus e reconheça quem Ele é. Quando a adversidade passar, quando essa crise passar, quando tudo voltar ao normal, glorifique ao Senhor. Exalte ao nome dEle, reconheça quem Ele é. Está aí no versículo 32 e 36. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, és o Filho de Deus. Foi só Pedro que falou isso aqui? Foi só Pedro que teve a experiência de andar por sobre as águas que falou isso aqui? Todos os que estavam no barco. Tinham 11 camaradas dentro do barco. A experiência serviu para todos. O milagre serviu para todos. Ouse na sua fé. Mesmo que pareça loucura, mesmo que pareça um pensamento meio sem sentido, mesmo que alguém te chame de bobão, por você estar fazendo uma coisa de graça para alguém, por você estar servindo alguém, o Senhor sempre recompensa os seus. O Senhor nunca fica devendo nada a ninguém. Tudo que você faz, tudo que você investe na vida de alguém, na causa de alguém, o Senhor vai te dar paga. Mês passado, nós estávamos lá, em agosto, no aplicativo da igreja, falando sobre provérbios. E aí tem um provérbio que é muito lindo, que diz que aquele que empresta ao pobre, o Senhor o ajudará no dia mau. Quem dá aos pobres empresta a quem? A Deus. Você, quando faz alguma coisa por alguém e espera que esse alguém seja grato a você, sinto muito, mas você não ajudou ninguém. Se você espera gratidão de alguém por alguma coisa que você fez, você é um medíocre, um hipócrita. Tá? Não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Se você ajuda alguém esperando alguma recompensa, alguma gratidão, algum agradecimento, você é um hipócrita. Quando você faz alguma coisa por alguém, você está fazendo para Deus. Não espere gratidão de ninguém. Porque é o Senhor que a gente recompensa. Por que as pessoas se frustram? Por que as clínicas psicológicas e psiquiatras estão cheias de gente? Porque as pessoas se decepcionam, porque esperam alguma coisa do outro. O outro não pode te dar nada. Tudo vem do Senhor. A nossa esperança e a nossa confiança é o Senhor. Se você espera algumas coisas dos seus filhos, não espere. Se você acha que os seus filhos são ingratos, eles não são, porque eles não podem te dar nada. E você não criou seus filhos para eles fazerem alguma coisa por você. Você criou seus filhos porque o Senhor te concedeu graça e te deu seus filhos. Então, se você espera alguma coisa dos seus filhos, sinto muito, mas você não deve esperar, não. Até porque você não vai se decepcionar. Porque a nossa recompensa é do Senhor. Quem nos recompensa é o Senhor. Se você ajudou alguém, e se alguém te virou as costas lá na frente e você ficou chateado, bem feito. Teve o que merecia. Porque está esperando alguma coisa da pessoa errada. Espera no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele fará. Então eles agradeceram ao Senhor. Então a nossa gratidão é pelo Senhor. Quando alguém faz alguma coisa boa para nós, é o Senhor quem está nos dando graça. Então espera no Senhor. Faça pelo Senhor. Se você quer ajudar alguém, faça pelo Senhor.
Se a pessoa não te agradecer, não é para te agradecer, é para agradecer ao Senhor. Então, querido, viva a vida que Deus quer que você viva. Seja uma pessoa que abençoa, que não espera nada em troca. Porque é isso que Deus espera de nós como filhos amados. Porque se você fizer isso, grande é a sua recompensa nos céus. Porque Jesus várias vezes ele diz, tudo que você fizer pelos pequeninos está fazendo a mim. Então tenha um sentimento de gratidão no seu coração, porque Deus te deu uma oportunidade de abençoar a vida de alguém. Você tem oportunidade de abençoar pessoas. Agradeça a Deus porque te deu essa oportunidade. Você só pode dar aquilo que você tem. Se você já tem para conceder para alguém, é porque você já recebeu. É uma matemática muito simples. Então, tenha esse sentimento no seu coração. A nossa gratidão é para Deus. A nossa recompensa vem do Senhor. Então os apóstolos reconheceram quem Deus é, quem o Senhor é. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o milagre de Jesus que você precisa? Você hoje não precisa andar sobre as águas. Nós temos barco, canoa, tem um montão de coisa para a gente flutuar sobre a água. Mas o que é que você precisa de Jesus? Qual é o milagre de Jesus? Você precisa que alguém da sua família seja convertido ao Senhor? Alguém que está perdido no álcool, na droga, na prostituição, no adultério, na avareza? O que você precisa do Senhor? Você precisa que o Senhor te ajude no seu negócio? Que o Senhor abra uma porta de emprego para você? Ouse na sua fé. Faça algo que ninguém pensou. Faça algo inédito. Essa ideia que o Espírito Santo está colocando no seu coração, que você acha que é loucura, as coisas de Deus são loucuras para esse mundo. E as coisas sábias deste mundo são loucuras para Deus. Então comece a deixar esse sentimento fluir no seu coração. Deixa Deus trazer à existência aquilo que você não sabe. Pedro usou na fé. Mesmo que ele tenha afundado, ele foi o único homem que andou sobre as águas. Porque acreditou naquilo que o Senhor falou. Não tenha medo. Tenha bom ânimo. Então, nessa noite, querido, se você está desanimado, se você está cansado de lutar, de tentar atravessar, como eu falei, o tempo demorou muito para eles conseguirem chegar do outro lado. Mas eles chegaram do outro lado. Não importa qual foi a missão que o Senhor te deu, qual foi a família que o Senhor te deu, você vai chegar do outro lado. Eles passaram pelo vento contrário, perderam muito tempo remando, batendo de frente com o vento, mas eles chegaram do outro lado. E ao chegarem do outro lado, chegarem em Genezaré, lê o texto depois, Jesus fez vários milagres naquela cidade, porque tinha um propósito. Você vai chegar do outro lado. Eu queria que você ficasse de pé. E aí eu queria que você apresentasse a sua causa ao Senhor. Eu quero chamar os músicos aqui na frente. E nós vamos estar cantando justamente a canção que tem esse tema, sobre as águas. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és o meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas. Pedro, por um lapso de tempo, ele afundou, mas depois que ele segurou na mão de Jesus, ele voltou a andar sobre as águas.
Não importa como o vento está soprando contra você. Não importa o tempo que essa noite está demorando. Mas o salmista, ele nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí você vai dizer aí, pastor, a minha noite já está durando 10 anos, pastor. E esse dia não chega. Minha noite está durando 20 anos e esse dia não chega. A sua manhã vai chegar. E nesse tempo, tenha fé, Deus fará proezas em nosso meio. Deus fará milagres em nosso meio. Simplesmente creia, tenha fé, saia do lugar de comodismo, deixe que o medo para fora, lança fora todo o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Não deixe que o medo paralise você, não deixe que o medo paralise as suas emoções, não deixe que o medo paralise os seus pensamentos, os seus projetos que estão lá na sua gaveta, que não saem. Você desenhou, você projetou, você pensou. Mas pastor, não tem dinheiro para começar esse negócio, eu não tenho um mês para começar o seu negócio, eu não tenho lugar para começar esse negócio. Creia, Deus abre oportunidades onde você não imagina. Deus vai usar pessoas para abençoar você de formas que você não imagina. Loucura para esse tempo, mas tudo é normal para Deus, porque Deus vive no extraordinário, no sobrenatural. Vamos cantar esta canção nesta noite. E eu queria que você começasse a visualizar já os seus projetos realizados. Você que tem sonho de ter a sua empresa, veja a sua empresa pelos olhos da fé. Você que tem sonho de passar num concurso público, começa a se ver como funcionário público.